Falando em escola dominical, vamos à entrevista que o repórter especial Antônio Mesquita fez com o comentarista do próximo trimestre de escola dominical, pastor Elinaldo Renovato. Bem, Carla, hoje nós vamos entrevistar o pastor Elinaldo Renovato. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, lá no nosso querido Rio Grande do Norte, e também o comentarista das lições bíblicas da Escola Dominical da Casa Publicadora no segundo trimestre de 2007. O tema interessante, é como enfrentar os desafios deste século. Agora, pastor, o senhor conseguiu trazer essa ideia da educação, porque nós sabemos que o brasileiro ele tem uma dificuldade, um distanciamento, por exemplo, da leitura de livros. Mas parece-me que com o evangélico há informações que nos mostram justamente o contrário, né? De certa forma temos procurado incentivar bastante, né, como pessoa da área da educação, que as pessoas leiam mais, estudem mais, não só a Bíblia primeiramente, e depois estudem livros bons e boas revistas, né? Porque o nosso povo, como você deve saber, segundo o próprio IBGE, o povo evangélico, em termos de alfabetização, a média de alfabetização entre os evangélicos é maior do que a média nacional, contrariando até o imaginário que se tinha de que o evangélico é um povo que não se interessa por ler. O crente já começa lendo 66 livros, né, que são os livros da Bíblia, né? É verdade. Agora, falando da lição, pastor, o senhor começa com o primeiro título da lição, a primeira lição, no caso, Tempos Trabalhosos para a Igreja, né? Tempos de trabalho para a Igreja. O que o senhor comenta nessa primeira lição, que seria a abertura do trimestre? De um modo geral, nessa abertura, falamos sobre o texto de Paulo Timóteo, quando ele diz que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos, né? Ele fala, por exemplo, de homens amantes de si mesmo, o egoísmo, o individualismo, que é bem patente no mundo hoje, e atinge até mesmo a própria igreja, esse individualismo, muitas vezes, né? A insensibilidade, Paulo fala sobre isso, que esses tempos serão tempos de insensibilidade, também de apostasia. Nessa primeira lição ele diz que antes do anticristo se manifestar, antes da volta do Senhor, um sinal é a apostasia, né? Eu queria perguntar ao irmão, indo direto a uma questão que abrange todas as lições, como é que a igreja faria para enfrentar o problema, por exemplo, da segunda lição, a vida moderna e a repercussão de toda essa tecnologia, esse avanço na família, por exemplo? Realmente eu creio que uma das instituições mais prejudicadas por essa onda de inovações, de modernismo, né, muitas vezes contrárias aos princípios da Bíblia, é a família. Por exemplo, a sociedade está aceitando, de um modo geral, aliás, eu vi uma estatística que 79% dos brasileiros apoiam o homossexualismo. Ora, isso é um ataque frontal ao princípio bíblico do casamento heterossexual. Nós estamos vendo aí a pesquisa, os jornais estão publicando agora, que aumentou o número de divórcios e também de pessoas que estão vivendo juntas, mas sem casamento, né? Solteiros que já vivem juntos. E outra estatística interessante, segundo o Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de adolescentes engravidam todo ano no Brasil. E o senhor fala também sobre tanto a origem do universo como da evolução, né, pregada aí nas escolas, hoje está muito patente isso nas universidades, né? Qual o conselho que o senhor dá aí para os jovens universitários e para os próprios cristãos que vão estudar a lição, qual a atitude diante disso aí? Olha, o ensino materialista diz que o universo surgiu por acaso. E pior do que isso, a vida com toda a sua complexidade, né? Inclusive quanto à sua reprodução, o DNA, a parte genética, que é altíssimamente complexa. Sim. Muito complexa, né? Eles estão dizendo que tudo surgiu por acaso, evoluiu por acaso, segundo Darwin, né? Pela seleção natural, pelas mutações, essa coisa toda, que não resiste a uma análise séria com base na própria ciência. E nós queríamos quase que concluir aqui com a seguinte pergunta: o mundo estaria doente? Sem dúvida. O mundo, na nossa análise, né, com base em fatos conhecidos, está doente espiritualmente, está doente emocionalmente. Nunca houve tanto estresse, tanta gente indo a procurar psiquiatras, não é? E o mundo está doente fisicamente também.
O mundo em relação às pessoas. E você vai para o meio ambiente também. O meio ambiente está degradado. Já está se dizendo que daqui a 50 anos o mundo será inabitável. Portanto, é um mundo doente. Por causa do pecado, por causa da sua agressão aos princípios de Deus que criou o mundo, está tudo se desorganizando. E tudo isso o senhor explica com muito mais propriedade no livro que vai acompanhar, que vai dar apoio aí aos professores de escola dominical. É verdade, porque a lição nós somos limitados numa certa quantidade, né? Do que escrever. Já o livro é mais livre, aí citamos muitos exemplos, ilustrações, números mais abundantes no livro com o mesmo título. Perfeito. Graças a Deus por isso. Nós queríamos concluir pedindo para que o senhor falasse sobre como a igreja deverá proceder para alcançar a vitória diante de todas essas mazelas. Primeiro, com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, né? Depois com fé, com oração, com união, né? Em torno de Cristo, da sua palavra, dos seus princípios, com Cristo na frente, a igreja vencerá. Combatendo o relativismo justamente com a verdade absoluta. Perfeito. Combatendo o relativismo, combatendo o pecado, não compactuando com o pecado, não abrindo as portas da igreja para o mundo, não é? Porque alguém já disse, o navio foi feito para andar dentro d'água. Não tem problema se o navio estiver na água. Agora, se a água entrar no navio, aí está complicado. É o caso. A igreja foi criada para salvar o mundo. Mas se o mundo está na igreja, ela não salva nem a si mesma. Para concluir, qual é a informação ou conselho como educador que o senhor daria para o professor de escola dominical? Eu daria o conselho que nesse século XXI o professor tem que estar além da média dos seus alunos, em termos de conhecimento bíblico e teológico e até secular também, se possível. Claro que tem professores, ótimos professores, que nunca estudaram nas escolas, universidades, mas precisam se aprofundar. A internet está aí com informações as mais variadas, né, ao alcance de todos. Eu acho que o professor precisa ser uma pessoa que ora, que busca a Deus, que se consagra, mas que se prepara para isso. Tá bem. Graças a Deus. Eu creio que todos ficaram aí com a expectativa boa quanto a essas lições que serão veiculadas aí no segundo trimestre de 2007 e que Deus continue abençoando o senhor.